com vocês no cenário internacional e no bololô que foi essa semana, né? Quase que o show da Xuxa é esse, né, Ronilson? A gente querendo trazer os destaques aqui dessa semana, inclusive para quem se perdeu ao longo da semana e não conseguiu acompanhar as notícias da queda de braço entre os Estados Unidos e a China, principalmente na questão das tarifas. Nossa reportagem trouxe um resumo de tudo que aconteceu, mas a gente quer entender agora quais são os próximos passos da relação entre China e Estados Unidos. Como é que está esse balanço agora, Ronilson, mas puxando principalmente pelo nosso lado daqui, né? O Brasil, que ficou naquele grupo dos taxados em 10%, que foi ali a taxa mínima dada, mas ontem o presidente Lula acabou sancionando aquela lei da reciprocidade que a gente viu sendo aprovada lá no Congresso, que autoriza o Brasil a adotar medidas de retaliação comercial contra países que impuserem sanções unilaterais ao país, como essas anunciadas recentemente pelos Estados Unidos. A gente viu esse texto, né, Ronilson, sendo aprovado lá no Congresso, unindo os dois lados, né, governistas, não governistas, se unindo nessa discussão. Agora, com a sanção do presidente Lula, como que a gente pode pegar o balanço dessa semana, desse caos todo que foi a partir do anúncio das tarifas, da primeira semana útil, né, das tarifas do Donald Trump. A partir de agora, o que a gente pode esperar das respostas do Brasil, agora com a sanção de Lula e o desencadear dessa história que ainda está muito confusa, mas está começando a ser mais entendida, mais absorvida. A ficha começou a cair para a gente, né, Ronilson? Sim, olha, Natália, a reciprocidade era meio que esperada, né? A reciprocidade diz respeito à autonomia que o país tem, que o Estado tem para tomar a sua posição e dar respostas que ele considere no nível das respostas e das ações que ele recebeu. Seria muito incoerente que, inclusive, houvesse patriotas que não levassem em consideração a possibilidade, porque o Brasil pode dar essa resposta ou não, mas a garantia de que ele pode dar essa resposta em termos de reciprocidade. Eu acho que talvez o maior desafio em toda essa história é que nós não temos um roteiro, nós não temos um protocolo, nós não temos nada, nem nós, nem o mundo, essa é que é a verdade, nós não temos nada que nos permita traçar um horizonte com alguma segurança. Porque nós estamos falando de Donald Trump. Donald Trump está fazendo literalmente o que ele dá na cabeça ou aquilo do projeto do qual ele está cercado, que pouca gente sabe exatamente o que é e aonde quer chegar. Então, a gente não sabe nem se nós estamos hoje na categoria dos 10%, amanhã a gente pode estar na categoria dos 20%, dos 30%, dos 25%, a gente pode voltar para a categoria dos 5%, a gente simplesmente não tem um roteiro para poder seguir, que é o que a diplomacia recomenda, que minimamente tenha um balizador que te permite fazer algum tipo de negociação e entender os próximos passos. Talvez essa seja a dimensão mais difícil, é que nós estamos lidando com alguém que está à frente da maior potência global e que não segue nenhum tipo de protocolo comercial ou de acordos internacionais. Ele acorda com uma ideia e ele decide essa ideia. Agora, eu acho que o Brasil tem tomado uma posição madura o suficiente. Eu acho que o Brasil é plenamente, o presidente Lula, né, o governo Lula, é plenamente consciente das suas limitações em termos de disputa, de correlações de forças, está fazendo os acordos, as conversas estratégicas necessárias de se cercar de parceiros que sejam que juntos possam ser tão importantes quanto os Estados Unidos, por mais difícil que isso seja, mas é uma demonstração de articulação e dar respostas na dose e na medida em que as ações vão acontecendo. Não é uma postura provocativa, é uma postura preventiva que está tentando olhar para o cenário internacional a partir da maneira como ele se desenrola. Eu acho que são passos até agora inteligentes. É justamente essa imprevisibilidade que o Ronilson destaca que está deixando todo mundo de cabelo em pé, né, professor? Principalmente os mercados. Vou querer te ouvir exatamente sobre a posição do Brasil, mas queria aproveitar também para te perguntar sobre esse ponto da comunicação política até dos dois lados, como está se dando a questão no momento. A gente vendo nas declarações até do próprio Trump um certo tom de quem está gostando até dessa bagunça. Quando a gente vê ele dando declarações ali no tom de
de que está todo mundo puxando o saco dele para negociar, de certa forma jogando com essa situação de imprevisibilidade, de caos que o Ronilson estava destacando aqui para a gente. Queria a sua análise desse ponto. O Trump está gostando dessa bagunça e puxando também para o lado da comunicação aqui do Brasil. O presidente Lula, de certa forma, tirando, claro, todas as questões econômicas, está sendo bom, de certa forma, ter ali uma política externa mais clara, que tinha sido uma crítica recente também ao governo? Eu acho que do ponto de vista da comunicação do Trump, como ele se sente nessa situação, não tenho dúvida, ele está absolutamente confortável. A gente viu como ele já tinha atuado no primeiro governo dele. Quem a conhece e acompanhou a carreira do Trump desde os anos 80, quando ele era um dos lobos de Wall Street, ele sempre teve esse perfil de ser muito agressivo, um negociador muito agressivo, politicamente muito incorreto, nunca teve papas na língua, mas também, por outro lado, um cara que sempre, além de negociar agressivo, é conhecido por jogar muitas vezes sujo, teve um conjunto, quebrou uma série de empresas e sempre utilizou uma comunicação muito persuasiva, quase, né, beirando as estratégias hipnóticas para trabalhar com uma comunicação de massa sempre extravagante, sempre causando impacto. E parece que isso coaduna um pouco com o próprio perfil psicológico dele, né, algo entre o sociopata e o psicopata. O problema é que ele é o presidente da maior potência econômica e militar do planeta. Então, uma pessoa, ainda mais no ocaso da vida, com esse temperamento, brincando, né, de fazer de um acordo de livre comércio, né, de multilateralismo que vigorou durante décadas no Brasil, em poucos dias ele pôs isso abaixo. Ele parece não estar, como bom psicopata, muito preocupado com isso, mas o fato é que ele teve que capitular essa semana, recuou, tomou um puxão de orelha da turma de Wall Street, dos grandes empresários das Big Techs também, porque em uma semana ele quase ruiu os Estados Unidos. A gente viu o efeito que isso teve nos títulos da dívida norte-americana, que pela primeira vez balançaram. Então ele teve que recuar, mas ele recua também fazendo ofensas, dizendo que estão todos beijando as partes traseiras dele. Ou seja, a gente vê um gozo dele nesse processo, mas o fato é que ele está entrando numa situação muito delicada, porque mais que a imprevisibilidade, o que o Trump fez foi jogar por terra a confiança que os Estados Unidos tinha como um parceiro comercial, militar. Então a União Europeia está pendurada na brocha desde a questão da Ucrânia, quando o Trump largou mão e ignorou a União Europeia e agora diz que não quer muito saber mais da Europa. E a Europa tendo que reconfigurar o seu sistema de defesa, porque não pode mais depender única e exclusivamente da OTAN, porque não sabe se amanhã ou depois o Trump vai deixar ela isolada no caso da Rússia tentar avançar, por exemplo, por território europeu. Não acredito que isso esteja no horizonte imediato, mas é uma preocupação. Do ponto de vista do comércio, é a mesma coisa. Mesmo capitulando e voltando com as tarifas, que ainda assim são de 10%, que vão gerar impactos, já estão gerando complicações nos mercados, o fato é que o Trump, com essa ida e vinda, ele perdeu a confiança. Vamos pensar do ponto de vista da racionalidade econômica, dos empresários, dos industriais. As pessoas falam, vou continuar fazendo negócio com o Trump como se não tivesse ocorrido nada? Ou vou tentar diversificar meu mercado para não depender mais desse camarada, porque ele é completamente imprevisível. Então, acho que essa situação, embora ele pessoalmente tenha gostado, acho que o enfraquece muito. Ele tem um teste de fogo, que são as eleições de meio de mandato em 2026, e aí eu acho que ele vai pagar um preço talvez mais elevado do que ele gostaria por essa imprudência dele. Quanto à questão da comunicação política, eu estou de acordo com o Ronilson, acho que ele foi no ponto. O Brasil tem mostrado uma maturidade muito grande. Primeiro, com esse projeto que dá uma série de instrumentos para o governo brasileiro, como, por exemplo, utilizar inclusive a quebra de patentes no caso de prejuízo econômico. Digamos assim, um instrumento não para ser usado, mas para estar no bolso se precisar ser utilizado. É como um seguro do carro, ou como um seguro saúde, ou como o soro antiofídico. Se precisar
usar, mas o governo tem sido muito maduro e deixado ao Itamaraty e ao vice-presidente Geraldo Alckmin fazerem essas negociações. E as falas públicas do Lula têm sido muito coerentes, inclusive abrindo novos mercados, organizando a CELAC, por um lado, 30 países para negociar em conjunto com o resto do mundo e abrindo conversa com os países asiáticos, com a União Europeia, com os países africanos, com os BRICS. Então, me parece que Itamaraty, Alckmin e Lula estão dando uma aula de política internacional, de como lidar com esse processo nesse momento tão delicado. Não é, e uma vez que a gente tem tanta imprevisibilidade, é deixar a arma no bolso ali mesmo, só o preparativo como um todo, né, Ronilson? Só para a gente fechar um pouco essa parte também, a gente está vendo esse redesenho, de certa forma, da ordem global, esses posicionamentos do governo. Eu queria trazer aqui um outro destaque ligado também, porque no meio dessa discussão toda, dessa questão toda, dessa guerra tarifária entre os Estados Unidos e a China redesenhando o comércio global, a gente tem agendas importantes essa semana. A cúpula do Ministério da Agricultura e Assuntos Rurais da China vai estar aqui no Brasil, gente, na próxima semana, para uma série de encontros com autoridades brasileiras, uma agenda que prevê aí um encontro bilateral entre representantes do governo chinês e o ministro do Ministério da Agricultura e Pecuária, o Carlos Fávaro, em Brasília. Vai ser ali, então, entre o dia 16 e 17 de Brasil. A gente vai acompanhar por aqui, mas é importante a gente ver como eles vão tratar temas, em geral, ligados a essa pauta, né? É óbvio que estão ali na discussão questões de segurança alimentar, nutricional, produção agrícola como um todo, Ronilson. Mas qual que é a importância da gente ter esse encontro aqui agora, no meio desse apocalipse que está acontecendo? Natália, essa é uma importância vital, acho que de forma bilateral, né? De um lado, a China, não por acaso, né? A China é o protagonista, né, também dessa proponente dessa conversa, a China realmente mostrando, meio que arregimentando quem, de alguma forma, Donald Trump e os Estados Unidos estão alijando com a sua política louca de altos e baixos e fazendo coisas que vêm na cabeça, e o Brasil se aproximando, obviamente, do outro lado mais forte dessa combinação de forças. Então, é mais do que um encontro político, né? É mais do que um encontro econômico. Nesse momento, ele ganha realmente peso de uma relevância internacional, de uma reorganização na geopolítica, né, global. Na verdade, o que está acontecendo são movimentos de rearranjo na geopolítica, cada um da sua maneira e com a sua força, né? O Brasil tem a sua força, a China tem a sua força, que não se compara, mas é cada um a sua maneira e a sua força, criando alternativas à imprevisibilidade de Donald Trump. Então, tem uma importância econômica e tem uma importância política muito forte e muito considerável. E a gente não deve tirar do horizonte que o Brasil também vem de uma relação que foi de muita animosidade com a China, o Bolsonaro, que obviamente foi e tem sido recuperado com o governo Lula e ganha conotações ainda mais fortes diante desse pandemônio que foi criado por Donald Trump. Então, é um encontro que tem ele é emblemático no sentido político e econômico no contexto em que nós estamos atualmente. É um contexto aí muito complexo que a gente está tentando entender ao longo dos últimos dias, né? Mas aproveito até só para estender um pouquinho mais para te ouvir também, professor, como que acontecem essas negociações agora, né? Porque acho que nesse contexto do que o Ronilson está falando, a gente está vendo como um todo as instituições sendo enfraquecidas. Aqui, nessa pauta do momento, é a própria OMC, no caso, que é o órgão ali que regulariza, de certa forma, organiza esses conflitos já há muito tempo, está muito enfraquecido e a gente vai ver agora um redesenho de como se dá o comércio global como um todo. Como que o senhor está vendo essas primeiras movimentações agora aqui do caso na China, no Brasil, mas com certeza a gente também vai ter com questões do México, que não vão ter excedentes ali, que não vão conseguir mandar para os Estados Unidos e também devem interferir aqui no Brasil. Como deve se dar esse redesenho e como o senhor está vendo aí o governo brasileiro se organizando para isso? Eu acho que, em primeiro, romper uma lança para os nossos colegas, né, Ronilson, analistas econômicos, que essa semana tiveram talvez a profissão mais difícil do mundo,
Talvez perderam só para o Hugo Mota, mas porque a cada dia tinham que falar uma coisa e a contrária, uma coisa e a contrária. Porque estamos tentando entender. A China deixar de vender para os Estados Unidos, né? Eu pergunto, Natália, é bom ou é ruim para o Brasil? Um dia dizem, é bom, porque a soja que a China não ia comprar dos Estados Unidos já inclusive começou a comprar uma parte do Brasil. Ah, então é bom para a balança comercial. Ah, mas se levar a soja brasileira para a China, vai subir o preço da soja no mercado interno e vai aumentar a inflação no Brasil, então é ruim. Aí você fala, não, a China, aumentar o comércio com a China é bom porque vão trazer mais produtos para o Brasil. A gente vê que, né, uma matéria do UOL comentando como já está subindo o preço dos produtos na 25 de março. Então, de repente, com novos acordos com a China, a gente consegue trazer produtos mais baratos. Ah, isso é bom porque diminui a inflação, ao contrário do ponto anterior. Mas, quando a gente fala isso, ao mesmo tempo a gente percebe que trazer o produto chinês com mais facilidade pode ajudar a quebrar empresas no Brasil. Então aí é ruim. Então, assim, por onde você olha, tem aspectos positivos e negativos. O fato é que essas mudanças vão ocorrer, né? E não por desejo próprio. O Trump já fez, né, o que fez, vai continuar fazendo. Então a gente tem que aprender a lidar nesse mundo novo, estabelecer novos diálogos e cooperações internacionais comerciais, que, como você comentava, são fundamentais. E eu acho que o Brasil, como o Ronilson falou anteriormente, e eu estava comentando, está se movendo muito bem. Então, o presidente Lula fez um encontro da CELAC, juntando os 33 países do continente, né, da América Latina e Caribe, para organizar uma ação conjunta para dialogar com o resto do planeta. Graças ao trabalho deletério do Trump, um efeito positivo é a CELAC se organizar de uma forma muito mais rápida do que se poderia imaginar 3, 4 meses atrás. Nesse encontro, o presidente Lula teve uma bilateral com a presidenta do México, com a Cláudia Sheinbaum, para poder pensar como que a gente pode complementar os mercados dos dois países. Em paralelo, o presidente Lula tem esse encontro bilateral na questão agrícola com a China, mas já tem a reunião dos BRICS agendadas para fazer essa articulação e vai à Europa em maio conversar com o Macron para acelerar o diálogo Mercosul-União Europeia e o acordo comercial, que deve ganhar velocidade. A França era muito resistente dentro da União Europeia por conta do protecionismo aos seus produtores agrícolas, mas diante dessa nova incerteza do Trump, começa a flexibilizar. E esse processo de acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia, que será o maior acordo comercial do planeta, pode ser acelerado. Em paralelo, o Brasil também já está abrindo um diálogo com as nações africanas e com as nações asiáticas do Sudeste Asiático. Ou seja, me parece que o presidente Lula, o Ministério do Desenvolvimento com o vice-presidente Alckmin à frente e o Itamaraty estão atuando com muita inteligência, cautela e sabedoria nesse momento, fazendo do limão uma limonada. O cenário é difícil, é de incerteza, o Trump vai continuar causando muita incerteza e muita preocupação, muita volatilidade nos mercados, as economias de todos os países do planeta vão sofrer, né, uma sacudida grande, mas parece que o Brasil está atuando de uma forma muito coerente e inteligente para lidar com esse momento de sacudida e poder sair lá na frente melhor do que estava antes. Veremos. Não, com calma ali, atenção como eles vêm destacando ao longo da semana. Perdão, Ronilson, você queria falar? Eu ia falar, não é algo necessariamente inútil, mas só para aumentar a lista de profissões difíceis do Beto, que é também ser secretário de imprensa, a Caroline Levitt ser secretária de imprensa do Trump. Nossa. Porque ela precisa performar uma boa resposta e está pronta para poder falar o contrário amanhã. Não, imagina você ter que ser a voz de autoridade no improviso, assim, só da gente navegar lá no site da Casa Branca, aquela parte das ordens executivas, a gente já fica perdido, aquela ali dá uma rebolada
boa no ar. Encontrei uma amiga do mercado financeiro esses dias, a gente já deixa aqui a nossa solidariedade ao pessoal do mercado financeiro, aos jornalistas que cobrem essa área, porque realmente não está fácil para ninguém. O pessoal falando que só queria dormir em paz um dia, ter uma tranquilidade ali, mas a gente está aqui trabalhando e traduzindo para todo mundo entender, porque a gente faz brincadeira, mas é um assunto muito sério, né, Ronilson e professora? A gente vai só aproveitar para fazer um rápido intervalo para quem está assistindo a gente na televisão, mas aqui no YouTube a gente segue na conversa. Queria aproveitar, inclusive, para trazer uma reportagem muito interessante que está em destaque na nossa página, falando dos efeitos já micro, mas efeitos aqui em São Paulo, no comércio da 25 de março. São 3 minutinhos só que vocês ficam com a gente. Continuando por aqui, então, no YouTube, trazendo esse destaque da reportagem da Manuela Rached, gente, porque enquanto está todo mundo, todos os especialistas tentando entender os efeitos para a economia mundial da decisão do Trump de aumentar os impostos de importação de mercados ali de vários parceiros, a gente fala aqui nessa reportagem da movimentação na 25 de março, dando algumas pistas das consequências para o país, pelo menos no curto prazo. A gente tem aqui essa reportagem com detalhes interessantes, trazendo destaque de brinquedos a tecidos, passando por eletrônicos, bijuterias, utilidades para casa, são ali dos principais produtos importados de países asiáticos que abastecem as milhares de lojas da região da 25 de março, que é ali um comércio popular aqui no centro de São Paulo e que funcionam também ali, de certa forma, como distribuidoras para sacoleiros, comerciantes no Brasil todo que trabalham com vendas, enquanto os especialistas estão tentando entender os efeitos na economia mundial de tudo isso que a gente estava discutindo aqui até agora. 25 de março está dando algumas pistas e aqui a Manuela traz alguns registros interessantes. Por exemplo, de uma comerciante que revende produtos chineses na 25 de março, reclamando do aumento inédito de preços na região recentemente. A proprietária de uma pequena loja de utensílios e artigos eletrônicos que fica ali em uma galeria da rua, Cristiane Aparecida dos Santos, disse que há cerca de uma semana tem notado diariamente o encarecimento de mercadorias que ela compra de fornecedores chineses para revender. Ela dá aqui o exemplo, por exemplo, de um kit de canetinhas chinesas, que em março estava custando cerca de R$50 entre os fornecedores dela, que já aumentou para mais de R$70 na segunda semana agora de abril. Aumentos que, é claro, vão sendo repassados ao consumidor, como destaca aqui a comerciante na entrevista para a Manuela, falando aqui que os fornecedores dizem que é por causa do dólar alto. Eu não sei se tem a ver com essas brigas de governo para taxar as mercadorias. Só sei que desde o começo de abril os preços estão absurdos e somos nós, os pequenos, os mais prejudicados. É o que a Cristiane, que conversou aqui com a nossa reportagem, trouxe, fazendo um pouco até, transparecendo um pouco a opinião dos brasileiros como um todo, tentando entender o que está acontecendo distante, mas que chega diretamente. Uma funcionária de Santos também contando que até o mês passado recebia de 10 a 15 clientes por dia. Já na última semana, a média de consumidores diários por lá caiu para 5, dizendo que o pessoal não quer comprar lá mais, falando que vão comprar pela internet, que sai mais barato. Os frequentadores como um todo da 25 de março concordando que os preços na região aumentaram de início do ano para cá, mas é importante trazer esses dados para entender o que realmente já é o impacto, o que é só um sinal do que está por vir. Estamos voltando aqui com todo mundo da nossa audiência, TV, YouTube, todo mundo reunido nesse sábado, trazendo os destaques internacionais. E agora há pouco estava trazendo o destaque de uma reportagem muito interessante que está na nossa página do UOL, falando de movimentações na 25 de março, Centro de Comércio aqui de São Paulo, dando algumas pistas do que pode ou não ser consequências econômicas para o país, dos preços de produtos chineses que são comprados por aqui. Queria só um comentário rapidinho seu sobre isso, professor, porque, claro, não dá para a gente cravar nada exatamente, mas os efeitos vão lentamente sendo sentidos. Estava conversando até com um jovem lá na China mesmo, agora na sexta e na quinta-feira, ele falando de impactos diretos que estão começando a ser sentidos lentamente, mas também de ações que confundem, de certa forma, a população. Ele me mandou uma foto de uma placa, por exemplo, que tinha na frente de uma loja lá na China, dizendo que ia ser aplicada uma taxa de serviço para os consumidores americanos lá de 104%, tendo em vista esse contexto. Ou seja, a gente abre espaço para além da dinâmica oficial da economia, para essas movimentações que vão alimentando a percepção da população do que está acontecendo, na sua opinião?
Sem dúvida, e com efeitos normalmente não muito sadios. A gente vê, por exemplo, o que está acontecendo no Canadá, onde o Partido Conservador estava com uma vitória, né, na eleição que sucederia o Trudeau garantida, mas por serem a versão MAGA, né, Make America Great Again canadense, tiveram desde o tarifaço do Trump inicial ao Canadá e desde que ele assumiu, uma queda nas pesquisas abrumadora. E hoje o partido do Trudeau possivelmente vai eleger o sucessor. Tá? Por quê? Porque gerou na população uma animosidade muito grande. Ó. E os efeitos sociais são muito ruins, né? Não é só o percentual, não é só a subida do preço do produto, mas, né, novos antagonismos, xenofobismos também surgem na esteira desse tipo de medida do Trump. Ou seja, o impacto assim, se alguém tinha dúvida o quão deletério poderia ser a volta do Trump ao poder nos Estados Unidos para o planeta, tá aí. Né? Não, assim, por cada ângulo que a gente vê passos atrás em todos os sentidos, em todos os marcos civilizatórios, culturais e inclusive comerciais. No ponto específico da 25, como eu tinha comentado antes, eu acho que a gente tem que ter calma. Vão ter movimentos que indicam oportunidades e outros crise. E dessa equação que vai demorar um certo tempo para se acomodar, porque esse processo vai ocorrer ao longo dos próximos meses, lá na frente a gente tem que ver como vão ficar as coisas. Eu acredito que pelo Brasil ter um mercado não tão aberto como outros países, nesse momento foi uma oportunidade, foi uma forma de se resguardar um pouco. E dado esse perfil que o governo e o Estado brasileiro estão assumindo nesse processo de tentar rearticular esses novos acordos bilaterais com grandes agrupamentos de países ou com as grandes potências como a China, União Europeia, BRICS, etc., eu acho que a gente pode sair lá na frente numa situação melhor. Mas é um período, né? Vamos ter que cruzar o deserto até chegar lá. Mas acho que o Brasil tem todas as condições para cruzar melhor que muitos dos países vizinhos e do planeta e chegar lá na frente numa situação melhor do que a inicial. É do pequeno grupo de países que, se souber, tiver paciência para fazer essa travessia, pode sair mais fortalecido. Se souber fazer o jogo por ali, gente.